Boa noite, meus amigos e minhas amigas do coração. Eu sou a Ivani. Estamos aqui na casa de Isabel, nesta hora de Maria de Nazaré, buscando o coração magnânimo desse espírito feminino que foi trazido ao orbe pelo governador, o nosso Mestre Jesus, para que nos auxiliasse a todos nós matriculados na Escola da Terra, o entendimento da lei do amor, da possibilidade de sermos úteis e fazermos o melhor ao nosso alcance. Que Maria de Nazaré, com a equipe amorável de trabalhadores da Casa de Isabel, possam envolver a cada lar, a cada coração que nos escuta e possa trazer para todos nós o entendimento, a plenitude que a gente necessita para o nosso estudo e aprendizado. Então, que cada lar receba o envolvimento da equipe do Mestre Jesus, que cada lar, cada criatura sinta-se abraçada, com o coração repleto de alegria, de coragem, de perseverança para vencer as dificuldades que existem dentro de cada um de nós. Obrigada a Regina, que nos acompanha, obrigada a todos que estarão tendo a oportunidade da reflexão em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. O Paulo Vila, ele vai fazer o estudo desse livro maravilhoso e hoje ele não pôde estar aqui e a gente está o substituindo. Então vocês vão estranhar porque estamos quebrando essa frequência e ele tem se saído muito bem, né? E hoje nós vamos estudar a lição 75 do livro Fonte Viva, Administração. Em Lucas, no capítulo 16, ele relata a parábola do mordomo infiel. Então, o Senhor, ele tinha um mordomo que estava ali para fazer os afazeres e chega até ele a notícia de que o mordomo estava administrando muito mal os recursos. Então, ele chama o mordomo. E o mordomo, ele fala, bom, eu não tenho condições mais de trabalhar, nem de plantar, o que eu vou fazer? Então, as pessoas que ele tinha contato, ele falou assim, quanto que você deve de azeite para o meu patrão? Eu te devo 100, escreve que você deve 50. Quantas medidas de trigo você deve? Eu deve 50, coloca 80. Então, ele foi fazendo isso com todos. E o Senhor, quando ficou sabendo da atitude do mordomo, o elogiou. Então, gente, o que essa parábola que Jesus trouxe para nós quer dizer? Que todos nós somos mordomos dos recursos que o Pai misericordioso nos dá. Então, nós temos que entender o seguinte, você é uma individualidade, você está dentro do contexto de crescimento seu. Mas cada criatura, dentro do campo que lhe é próprio, é filho de Deus. E nós temos assegurado por lei natural, que todos nós um dia seremos uma criatura crística, um espírito iluminado. Então, essa trajetória do crescimento, do encaminhamento, é dado a todos indistintamente. Agora, como a gente administra esses recursos do Pai, aí corre por nossa conta. Então, tudo aquilo que você, por exemplo, hoje, na sua existência, para você sobreviver no planeta, você necessita de oxigênio, você necessita de alimentos. Então, a sua vida, das células do seu corpo físico, ela se mantém em função da energia doada por vegetais, às vezes por animais, por outra fonte de recurso natural. O Sol é o mantenedor do sistema da vida do nosso planeta.
Então, nós que estamos atualmente dentro da dimensão da matéria, nós estamos vivendo uma possibilidade, com o esquecimento das vidas passadas, nós estarmos aqui começando uma página em branco, e as criaturas que são colocadas na nossa caminhada, elas representam para nós um grande desafio. Esse desafio, ele é o resultante do nosso ontem, assim como o nosso amanhã é resultado das nossas escolhas de hoje. Então, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, perseguem e caluniam, quando Jesus coloca essa informação para nós, é porque quando você resolve um problema hoje com alguém que te machuca, que alguém que te magoa, que te dilapida em coisas ou amores, e se você não resolver esse problema, significa que o problema vai continuar, e pode ser nessa encarnação, na outra ou na outra, um dia você vai estar do lado dessa criatura para resolver a situação. Então, administrar a vida é o entendimento que a gente tem a respeito de que nessa existência, antes de nós fazermos nosso planejamento reencarnatório, o Pai Criador te possibilitou a vinda ao orbe através de dois espíritos, o pai e a mãe, um homem e uma mulher. Se eles constituíram um lar, se eles te deram condições, isso não importa. Você tem que entender que o importante nesse momento é você estar encarnado no planeta Terra e, diante de tantos desafios, de que forma você administra as situações que lhe ocorrem, como é que você age no trabalho, na família, com os amigos, qual é o sol que norteia a sua caminhada. Então, nós estamos num momento precioso do orbe em que está ocorrendo a separação do joio e do trigo. Mesmo que você esteja na condição de joio, é temporário. Por quê? Porque a única certeza que nós temos é que nós um dia seremos espíritos iluminados, espíritos felizes. E o Pai Criador, ele não faz um espírito que não dê certo, que seja equivocado. Então, às vezes a gente faz um bolo, o bolo fica sem gosto, a gente esquece de pôr açúcar, esquece de pôr fermento, vai para o lixo. Mas o Pai Criador, quando o átomo é criado, do átomo ao arcanjo, o destino do átomo é ser arcanjo. E nós temos que entender que dentro da trajetória evolutiva, nós somos co-criadores. Você é uma parte integrante porque você tem trilhões de células no seu corpo. Cada célula do seu corpo é um animálculo. Essa célula, ela tem vida. Então, o seu espírito, ele coordena trilhões de células. E essas células, elas representam, dentro da nossa expectativa de crescimento, como um direcionamento. Você administra o universo. Só que o universo que é proposto para nós é o nosso campo interior. Então, o grande desafio da vida hoje é você, dentro das suas condições, saber como é que você está administrando a sua vida. Que tipo de mordomo você é? Você é um mordomo fiel? Fiel ao Criador? Então, esse mordomo infiel que o Senhor fica agradecido, é por quê? Porque tudo que a gente dá do nosso tempo, dos nossos recursos, é daquilo que a misericórdia do Pai te disponibilizou. E quando você usa desses recursos para ajudar alguém, o Pai Criador fica muito feliz, porque você é o provedor, você é a criatura que desenvolve no outro habilidades do coração. Então, o Emmanuel, em função desse comentário, desse trechinho de Lucas, capítulo 16, versículo 2,
presta conta da sua administração, o Emmanuel diz para nós o seguinte: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimentos é valiosa. Olha só o que o Emmanuel fala. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Então, gente, olha só a profundidade disso aqui. Então, nós temos o chão para semear. Quais são as nossas sementes? Porque a semente, a parábola do semeador, é a parábola das parábolas do nosso Mestre Jesus. Então, a semente, quando colocada em solo, ela vai, em função do nosso coração, da terra do nosso coração, essa semente ela vai crescer, ela vai passar, ela vai morrer ou ela vai produzir frutos a 100, a 80, a 50 ou a 30, e depende do nosso solo do coração. Então, o solo para semear é dado a todos. Nós temos a oportunidade do tempo, a oportunidade do aprendizado. A nossa ignorância, nós recebemos instrução através do nosso Mestre Jesus, através do seu Evangelho de amor e através de toda a equipe do Espírito de Verdade, que propicia a nós o entendimento de onde nós viemos, o que estamos, para onde vamos, quais as consequências. E quando a gente não entra nessa situação, é a dor, desperta a dor. Então, a dor normalmente desperta a criatura para entendimento de situações adversas. Então, o céu, a misericórdia do Pai, ele fala que o céu, a felicidade está no coração da criatura. Só que a gente acha que as coisas, elas estão lá fora, quando na nossa realidade, o grande desafio é aqui dentro. Então, o Emmanuel fala para nós o seguinte: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos, em teus caminhos? Como é que nós estamos administrando, gente, as riquezas que foram doadas para nós? Quanto que nos é dado? Quando você fala assim, eu vou dar alguma coisa, vou dar uma cesta básica. Tudo bem, você tem o dinheiro, você vai lá e compra a cesta básica. Mas foi a terra, através do trabalho do agricultor, que semeou a sementinha de arroz, de feijão, do trigo, de todos os elementos ali que você tem
Você às vezes tem a farinha, você tem o fubá, mas para você chegar nisso, alguém semeou a semente. E teve alguém que trabalhou as sementes e transformou em alimento para você. Então é fácil você doar daquilo que te chega às mãos. Agora, o que você dá? Do seu tempo, do seu entendimento, daquilo que você vai levar como bagagem ao retorno à sua vida espiritual. Então, quando você trabalha no bem, quando você desperta para esses valores, você é um mordomo fiel, porque você está coerente com os ensinamentos do Pai Maior. Então, onde que está gravada as leis do Criador? Na nossa consciência. Todas as vezes que a gente dilapida recursos, quando a gente deixa que estraguem alimentos, quando a gente é instrumento da corrupção e você fala assim, olha, eu recebi 10 quilos de arroz, mas eu vou precisar dos 10, e você guarda para você. E aí você não dá conta de comer os 10 quilos de arroz, você só come 1 quilo. 9 quilos vai para o lixo. Às vezes a gente vai no supermercado, principalmente quando a gente está no horário de fome, você leva 3 frutas, você acaba comendo uma. E se você não tem esse senso, muitas vezes aquele alimento ele vai para o lixo. Então, tudo que vai para o lixo tem uma pesquisa que daria para alimentar todas as criaturas que passam fome. Na realidade, o Pai Criador, dentro do planeta Terra, através da administração do nosso Mestre Jesus, todas as criaturas têm o necessário para viver. Os que passam de fome é pela ganância ou pela má aplicação da administração. Então, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que entender que essa atitude nossa é que vai promover um mundo melhor. As criaturas só vão mudar quando você, pelo seu entendimento, quando pelo seu exemplo, você toca a criatura para uma posição de uma melhor situação de vida. Então, o Pai Criador espera que cada um de nós, nesse momento no planeta, sejamos instrumento da paz, da alegria, da concórdia, do bom ânimo, da coragem, da perseverança. Então, quando a gente retornar à pátria maior, vão dizer para nós, o que fizeste dos recursos que eu te confiei? E aí nós vamos fazer uma retrospectiva de como é que foi a nossa existência. Relatam os espíritos amigos que muitas vezes, quando a gente está no processo de desencarne, retorno ao mundo espiritual, então às vezes você vê a pessoa que ela fica agonizando no hospital por dias, às vezes por meses. E esses momentos, eles são muito importantes, porque é como você sai dessa vida que você adentra na outra. Então, eles dizem para nós que as criaturas que passam por processo de eutanásia, por exemplo, a pessoa está sofrendo muito, está com muita dor, vamos dar um remédio para ela apagar, ir embora. A gente não sabe, dentro da programação reencarnatória dela, que aqueles momentos em que ela vive essas situações são muito importantes para ela despertar bem no mundo maior. Tem o livro Sexo e Destino, do André Luiz, ele relata ali a condição da Marita, que ela tem um acidente no Rio de Janeiro, o livro é fabuloso, a história é maravilhosa, e ela vai desencarnar, porque foi muito feio o acidente. E chega alguém e pede para que ela não chegue revoltada como ela está no plano maior, porque vai ser muito complicado para ela. Então, eles utilizam um espírito desencarnado para que ele dê suporte, para que ela fique alguns dias. Então, o corpo dela não tem mais função, ela perdeu todas as condições neurais de administração do corpo. Mas aqueles dias em que esse espírito permanece ligado ao corpo, ela refaz um entendimento muito diferenciado e ela chega no plano espiritual numa situação completamente diferente. Então,
A forma como você administra a sua vida hoje significa a consciência que você tem de como você administra o seu trabalho, o seu tempo, os seus elos de amizade, os seus familiares, os seus amigos. Então, se nós fizermos o melhor para essas criaturas serão as criaturas que falam, puxa vida, olha a Ivanir, ela me ajudou nisso, ela fez aquilo, ela dedicou-se naquilo. Então, as suas atitudes, os seus exemplos, é aquilo que te norteia na sua grande caminhada. Então, gente, não importa quem eu fui até hoje. Importa hoje que eu, tendo contato com o Evangelho de Jesus, e chegaram para Jesus e falaram, mestre, qual o maior mandamento? Ele falou, o que está escrito na lei? Na lei de Moisés. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Ele falou, muito bem. E eis o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Então, a lei de amor, gente, é o que importa para nós. Então, quando você ama aquela criatura que te oprime, que exige muito de você, quem que essa criatura foi no ontem? Já que você está aqui, administra o recurso, faz a tarefa do seu dia, dê o seu melhor, porque o teu campo vibracional envolvido em frequências de amor, automaticamente alcançará o campo mental no outro e as sementes dos seus sentimentos disponibilizarão na criatura que está à sua volta sentimentos melhores. Então, todos nós somos administradores do universo. Você tem que entender que você é um cidadão do universo, que você é arquitrilionário. Por quê? Porque você é filho do Criador. Olha para a imensidão do céu à noite, veja quantas estrelas. Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, se você aprender muito bem essa lição, você vai para uma outra escola. Se você não aprender a lição, você será expulso do planeta Terra. Mas o que Jesus espera? Que todos nós façamos a lição de casa, que todos nós aproveitemos a oportunidade. Então, entendamos que o grande desafio é administrar a nossa vida. Não é a vida do outro, do político, do pai, da mãe, do fulano. Não. A sua função é administrar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, que Jesus, o nosso mestre, nos envolva, nos fortaleça a todos, que os nossos lares possam ser envolvidos com muito amor, com muita luz. Obrigada a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus.